com doença, com filho. O Senhor sabe cada uma delas, Deus. Nós queremos entender que o Senhor está no controle, nos dê esse discernimento, essa sabedoria, para entendermos que o Senhor está no controle de cada coisa. E tudo vai acontecer dentro da sua vontade, Deus. Nós te amamos. E assim queremos adorá-lo e glorificá-lo em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu queria... O nosso tema hoje é... Dois caminhos. E nós, na nossa vida, por mais que a gente pense e reflita, a gente sempre está em que caminho escolher, o que fazer, né? E como fazer. O que a gente vai... O que eu vou escolher hoje? O que você vai preparar para o seu almoço hoje? O que você pensou hoje para a mãe? Sempre estamos escolhendo o que fazer. Isso nos é dado, né? Você pode escolher o que você vai fazer. Como você vai fazer. E de que maneira você vai fazer. É uma escolha sua. E as coisas ficam... às vezes, mais difícil de a gente escolher aquilo que a gente vai fazer, né? E eu queria que pudéssemos juntos ler a palavra de Deus em Lucas 9. Lucas 9, versículo 23. É uma escritura, como qualquer um diria, né? Bem conhecida entre nós. É uma escritura que um dia nos foi apresentada e pode ter mudado a sua vida, isso aqui. Feito você fazer uma escolha, escolher um caminho. Então a Bíblia diz o seguinte, em Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Aqui Jesus está dizendo, né, sobre você, se você quiser, você vai escolher um caminho para a sua vida. Que é, como ele diz aqui, quiser acompanhar-me. E ele diz alguns termos, né, de como fazer isso. E logo em seguida ele fala que é o negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, negue-se a si mesmo. Ele é muito íntimo, né? Porque agora você vai cuidar dos seus desejos, das suas escolhas, do que você quer fazer. E você vai ter que se negar a algumas coisas que você gosta tanto, você achava que era certo, ou acha que é certo, para não mais fazer, porque você vai se negar a fazer aquilo. E quando fala se negar, quando está se negando algo, é que você está lutando contra a sua vontade, o seu desejo. E depois ele fala, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Com o tempo vai se entendendo melhor o que é isso, né? Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Quer dizer, Jesus está dizendo, tomar a sua cruz é você vir morrer comigo e me acompanhar, e me seguir. Siga-me. E depois ele fala o porquê. Porque ele fala, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quando ele fala sobre quem quiser salvar a sua vida, perderá, porque nós somos completamente ligados a esse mundo, afinal de contas, vivemos nele. E o que nos faz ter vida é ter coisas, ou ser alguém, ou ser notado por alguém, ou ser qualquer outra coisa, menos alguém que siga Jesus. Porque quando você é chamado para seguir Jesus, e quando as pessoas falavam isso, eu quero segui-lo, ele fala, eu não tenho onde me deitar, eu não tenho onde morar, não tenho onde ficar. Era bem desafiante. Mas ele fala, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará.
Ele está falando de salvação, de salvar a própria vida. E hoje, né, tem muitas pessoas sendo instrumentos de salvar vidas com essa doença. É óbvio que o que se fala hoje é o coronavírus. Mas tem pessoas lutando contra o câncer, lutando contra outras doenças, pessoas que vão para lá com alguma doença e morrem de coronavírus, porque não tinham aquela doença, mas adquirem aquela doença, porque já vão lá debilitadas. E as pessoas estão lá, lutando. Hoje são os heróis hoje, né? Como as pessoas também que recolhem os lixos nas ruas também são os heróis. Então é desafiante para nós, porque a gente vinha vivendo um caminho, que era o caminho escolhido por nós, que talvez seja aquele caminho de você. Eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí, a gente se acha uma pessoa boa e uma pessoa que não está fazendo mal a ninguém, né? Mas eu queria falar sobre algo que é sobre egoísmo. O egoísmo, ele é uma coisa inerente ao ser humano. Todos nós somos na medida de alguma coisa. Em alguma coisa nós somos, não tem jeito. Uma coisa que a gente tem que vigiar. Que se tem uma pessoa do qual a gente pensa, em primeiro lugar, somos nós. Com o tempo a gente vai aprendendo com o cristianismo sobre isso. Mas se tem uma coisa que nós somos, é egoístas. Então, o egoísmo é aquele amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos outros, né? É um exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo. É orgulho e presunção. E não só isso. O egoísmo também diz o seguinte, que é o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento ou não do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Então, o egoísta, ele pensa numa pessoa, ele pensa nele. E isso não muda só porque ele é um cristão. Ele vai pensar nele, aquilo que ele quer fazer. Mesmo dentro da igreja, ele quer fazer aquilo. Ele não vai pedir conselho, não vai pedir ajuda, vai falar para ninguém, vai fazer porque ele quer fazer. E para ele é certo. Então, em Romanos 12, a Bíblia nos ensina a pensarmos sobre isso. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e você somos chamados para fazer a vontade de Deus. E isso não foi algo instantâneo. Simplesmente, desde que você nasceu, do que você aprendeu dos pais, de quem fosse, não foi algo assim. Não. Em algum momento da sua vida, você foi chamado a fazer isso de uma maneira profunda, dentro do que a Bíblia ensina. Mas o tempo vai passando. Como um cristão, a sua natureza humana, ela continua viva e forte com você. Então, ainda a tendência como cristãos é a gente pensar em nós mesmos. Para que as coisas que te fazem bem se deem em alegria. Porque o apelo carnal é esse. Querem, né, que eu sinta bem mais do que conheça a Deus. É você se sentir bem, até dentro da igreja, e parece às vezes, né, que a igreja está tirando a sua liberdade, porque de repente a gente conhece o livre-arbítrio, e é verdade.
O que Eva fez com o livre-arbítrio dela? Quais as consequências que ela teve? Se formos pensar, Deus nos dá isso mesmo. Mas até o livre-arbítrio tem consequências. Mas o que a Bíblia está nos chamando é você deixar sua mente transformar. Agora eu fico pensando, da primeira escritura que lemos em Lucas 9, para essa. Há uma distância enorme aí dos evangelhos para as cartas. E aqui Paulo escreve à igreja de Roma. Por que será que ele está escrevendo isso? Irmãos, ele está dizendo, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Ele está rogando, né? Quando você roga a alguma coisa, assim, é porque essa coisa está muito séria, ela está desproporcional em alguma coisa, ela está errada, e fala que para você se oferecer um sacrifício, não só vivo, né? Santo e agradável a Deus. Não é só fazendo um sacrifício vivo, mas santo e agradável a Deus. E depois ele fala, não se amolde ao padrão deste mundo, porque você já viveu nele, você sabe como ele é. Você sabe como são os padrões de lá. E estar aqui como cristão não é ser melhor que os outros, já sabemos disso. Mas você escolheu querer ser uma pessoa que vai ter uma mente diferente. E ele fala, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes, para nós, essa boa, agradável e perfeita vontade minha. E aí você vai fazer as coisas exatamente da maneira como você quer e não interessa os outros. Esse é o egoísta, ele só pensa nele. Só fala das coisas que ele quer fazer. Como ele quer fazer. E eu não estou falando isso de quem está fora, não. De quem está... Nós, como homens e mulheres que decidimos ser cristãos, dentro da igreja. O egoísmo está lá latente em cada um de nós. E a nossa luta é essa. De estar sempre lutando contra isso. E no próprio livro de Romanos, e Paulo falando ali com os romanos, em Romanos 13, olha só o que a Bíblia fala. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Olha o que ele está dizendo, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Será que a gente compreende hoje, né, o tempo em que vivemos? Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. E é verdade, né? Dependendo do tempo que você tem na fé, a sua salvação está mais próxima, porque você agora tem entendimento e compreensão disso. Do que é salvação. Do que é um dia estar com Deus. Não é algo agora que... Será que é isso? Será que é... O que é? Não. Te foi explicado. Você entendeu. Você decidiu que o seu caminho... Agora é trilhar o caminho da salvação. E ele fala que a noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Quando ele diz sobre satisfazer os desejos da carne, a gente só pensa nessas coisas aqui que acabamos de ler, né? Imoralidade sexual, depravação, desavença, mas há muitas coisas ligadas ao egoísmo. Os desejos da carne são aqueles desejos que, muitas vezes, eles parecem serem bons, né? Para você mesmo. E aí, isso fica ligado ao que você quer para você, independente. E se alguém fala, você ainda... Ó, se alguém fala para você, pô, isso não é legal, isso já está virando para você um vício, está fazendo mais do que deveria fazer, está perdendo o equilíbrio. Ah, mas eu gosto, é meu, é assim que eu quero. E a gente começa a ignorar quem somos diante do nosso Deus. Porque a Bíblia é clara. E, olha, satisfazer os desejos da carne é o que mais a nossa natureza humana deseja. Pensar em nós mesmos. É isso que quer. E se nós não vigiarmos,
vamos estar dentro da igreja e sendo assim. Aí você faz uma coisa boa ali, outra coisa boa aqui, e assim vai ser. E nós vamos se perder dentro dessa batalha. Em Romanos 15, versículo 14, Romanos 14, do 7 ao 9, diz assim: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. A questão também é que quando você vai vivendo a vida cristã, né, parece que ela começa, passando o tempo, parece que ela começa a ser chata, parece que você não pode fazer um monte de coisas, parece que te impedem de fazer um monte de coisas. Você não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. E se você for um pouquinho sensível, e se você comparar as coisas que você quer fazer, elas são ligadas ao seu egoísmo e aos seus maus desejos. Porque existem os bons desejos. A Bíblia não condena você ter um bom carro, você ter uma boa casa, você ter várias coisas boas, não é isso. Mas qualquer coisa, e você já sabe disso, que está à frente de você dar glórias a Deus, é o seu Deus. É o que você vai querer fazer. E ninguém vai impedir. Das coisas mais simples ou das coisas maiores. Então, ele fala assim, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Eu estava ouvindo uma música, eu como gosto de rock, né? A impressão sempre que as pessoas querem passar nas músicas, e eu ouço bastante rock assim, nacional, é que é melhor ir para o inferno, porque lá no inferno vai ser o inferno, né? Tipo, você vai poder fazer... a impressão de que no inferno o céu é aquela coisinha chata, anjos cantando, não vai ter o que você tem aqui, da maneira como você gostaria que fosse, né? Aqui seus amigos legais, a bebida, e outras coisas. E no céu não, né? Parece todo mundo quietinho, silencioso, aquela coisinha chata, aquela festa chata, né? É assim que a gente compara. Por que a gente compara? Porque nosso modelo de comparação não é um modelo espiritual, é um modelo humano. Do que é legal aqui nessa vida, do que é curtir aqui nessa vida. E a Bíblia também não proíbe você de curtir essa vida. Pelo contrário, fala para você aproveitar com decência, de maneira apropriada. Não condena você. Mas não é assim que muito da nossa natureza humana e nossos desejos querem, né? Porque, como eu já disse, vai passando a coisa, isso aqui, ó, assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Quando alguma coisa te incomoda, alguém fala de uma coisa que você quer fazer e isso te incomoda, aí você começa a arrumar algumas desculpas para você mesmo. É a regra da igreja. É chato assim mesmo. É isso. É aquilo. Cheio de regras. Você não quer viver regras. Só que você vive diversas regras nesse mundo. Passa pelo sinal vermelho. Eu, por exemplo, aqui em Hortolândia não tinha tantos radares. Aí colocaram um monte de radares. E eu vacilei. Levei multa. Porque cometi uma infração. É uma regra. Não posso passar. Eu vou ser multado. Deixa de pagar sua conta de água, sua conta de luz. Você pode não ver como regra, né? Mas você tem que pagar. Você tem até uma regrinha do horário que você vai dormir, as coisas que você vai fazer. A vida é assim. Mas quando vai direto uma coisa que você quer fazer, aí o seu egoísmo prevalece, não ouve mais ninguém. Então, em Romanos 15, 14, a Bíblia fala de algo bem especial.
Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Vou ler novamente, talvez a gente entenda. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Você lembra a última vez que você pediu algum tipo de conselho para a sua própria vida? Para qualquer coisa, das coisas mais simples ou das coisas mais difíceis? Eu lembro pedindo conselho aqui o mês passado para amigos a respeito do que eu poderia fazer com a dívida que ficou na minha casa lá em São Paulo e recebendo conselhos e ajuda. Lembro pedindo conselho até para vir para cá, né? Independente de como foi a situação, como seria para nós virmos. Pedindo, nós tivemos um casal aqui, nós vindo de São Paulo, e nos ajudando aqui, a mim e a Celene, no nosso casamento, e a gente ajudando eles. Será que a gente tem pedido conselho sobre coisas que às vezes, né, entre aspas, nem se faz necessário pedir conselho, mas por exercício, por consideração, você vai lá e pede, sobre coisas simples mesmo. É isso que a Bíblia fala, e está dizendo que somos instruídos nisso. Ninguém aqui está para controlar a vida do outro, mesmo porque conselho é apenas conselho, não é ordem, não é faça, não é uma direção de que você tem que fazer e pronto. Não vivemos mais assim. Mas é um conselho a um amigo, a uma amiga, a alguém, para que você possa experimentar isso, né? Porque aqui fala do Espírito Santo, né? Porque quando o Espírito Santo se move, ele nos une antes de nos enviar para a batalha. Quer dizer, por isso que é bom sermos homens e mulheres de oração, que buscam a Deus, que buscam o teu Santo Espírito, para nos guiar, para você ter paciência, domínio próprio, dentro do seu casamento, dos relacionamentos, do trabalho, com o vizinho, com tantas coisas com os filhos, com tantas coisas que ficam ao nosso redor, que podem nos fazer perdermos, né? Porque qual o caminho, né, que nós estamos seguindo? O caminho de irmos para a salvação, como fala em Lucas 9, atendemos esse pedido que Jesus fez, ele disse, se você quiser, quer dizer, não está te obrigando a fazer, se você quiser. Se você não quiser, então, você um dia aceitou esse pedido, só que agora você tem colocado se eu quiser. Então eu não quero, então eu vou fazer do jeito que eu quero. E nossa vida acaba sendo uma vida natural, né? Energizada pela carne. Por mais que esteja disfarçada de religião ou de cristianismo, a gente se disfarça. Daquilo que você escolhe, a gente disfarça quem somos. Porque aí, quando a gente decide se converter, o Espírito coloca alguns recursos em nós, bem distintos, que tornam possível uma vida sobrenatural, né? Quando eu digo sobrenatural, não são esses filmes, né, sobrenatural, mas você começa a ter uma nova pureza que nos torna limpos aos olhos de Deus. E essa semana a gente pôde ouvir sobre isso, né, sobre aos olhos de Deus. Mesmo quando rolamos na lama, né, mesmo quando fazemos as escolhas erradas. Também a gente recebe uma nova identidade que não permite rótulos, além daqueles que a Bíblia nos diz que somos santos. A Bíblia fala, né, sejam santos como eu sou, né, como Deus é, como Cristo foi, como Cristo é. Como filho de Deus, que todo mundo diz, até brinca, né? Pô, eu também sou filho de Deus, mas a Bíblia fala sobre isso. Como amado que você é.
E um peregrino, né, que está caminhando aí, o caminho do céu, de salvação, de estar com Deus. A serem assim, pregados cuidadosamente em nós. Então é um privilégio. A Bíblia fala, você é amado, você é santo, você é filho de Deus. E a gente precisa entender sobre isso. Também coloca em nós uma disposição que prefere realmente a santidade ao pecado. Na luta de fazer o que é certo, você luta, já diz, né? Você luta para fazer o que é certo. Não que seja fácil fazer o que é certo, mas você escolhe fazer o que é certo. Um novo poder para chegar-nos até Deus. Porque a Bíblia fala sobre você ser herdeiro também, né? Como um herdeiro perdoado que anseia contemplar a beleza do Senhor. Quer dizer, você quer ter intimidade com Deus. Nada pode ser mais importante do que você ter intimidade com Deus. Como nós já ouvimos, né? Deus não é aquele Deus que fica lá, faça isso, faça aquilo, você está errado, você vai ser punido, se você não fizer isso, não vai ser abençoado, se você não fizer aquilo, as bênçãos não vão chegar até você. É bom lembrar que a chuva cai para os bons e para os maus. Ser um cristão é ter o privilégio de se relacionar com Deus, não ter o privilégio de ser abençoado por Deus, em certo sentido. Porque Deus abençoa qualquer um da maneira como Ele quer e como Ele deseja. Não tem privilégios, né? O privilégio é nosso, de poder se relacionar com Deus. Porque quando nós escolhemos buscar uma vida melhor de bênçãos, em vez de esperança melhor da intimidade com Deus, a gente começa a andar nesse mundo de barganhar com Deus. Faço isso, recebo aquilo. Deus, eu fiz isso e isso e isso certo. Por que não sou abençoado com isso, isso e aquilo? Tem alguma coisa errada. Minha vida está errada. Então, todos esses recursos que você pode usar, eles se tornam inúteis quando Deus acaba sendo apenas o empregado que precisa me servir. E, infelizmente, é muito disso que as pessoas têm ensinado por aí. Dê tanto e ganhe tanto. Use isso aqui, que isso aqui vai te curar. Até amuleto para curar o coronavírus já apareceu. Até isso já apareceu. Mas se você pensar nessa gama de pessoas que vivem através disso, né? E que fazem isso, eles deveriam estar nos hospitais, curando pessoas, lá com lenço, lá até com suor, encostando a mão. Ia ser o contrário, né? Se eles fossem fazer isso, eles iam sair com coronavírus. O que nós precisamos é entender que a nossa maior busca precisa ser a nossa intimidade com Deus. E nada vai trazer mais intimidade para você com Deus do que a palavra de Deus. Aprender sobre Deus, saber sobre Deus, é ótimo. Mas ter intimidade com Deus é que faz a diferença. Porque intimidade com Deus faz você se encher de amor, de misericórdia, de compaixão, de altruísmo. É isso que Deus deseja para mim e para você. Porque as pessoas muitas vezes não querem saber o que você sabe de Deus. Se você é um teólogo, que você conhece tudo e consegue dar diversas respostas. Elas vão ver em você o seu amor. O amor que você tem pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo próximo em si. Como a Bíblia diz, né? Ame a Deus e ame o próximo. Então você respeita, você considera, você respeita as escolhas dos outros nesse mundo. Você não quer ser egoísta, você não quer pensar só em você. Nós ainda não temos tido mais uma coisa forte e não temos voltado com as nossas parcerias e ajuda um ao outro no conhecido discipulado, porque a gente tem sido egoístas. A gente tem pensado em si mesmo.
não tem se colocado à disposição para vencer qualquer tipo de medo ou barreira. Nós temos uma amizade que ela é pautada em Deus, um relacionamento que é pautado em Deus, em que o outro ou a outra não é melhor que o outro ou a outra. Somos todos iguais, estamos aqui para nos ajudar. E temos mecanismos para isso. A tecnologia está aí à disposição. Nós tivemos uma irmã da Inglaterra nos compartilhando. Semana que vem vamos ter um irmão da Noruega nos compartilhando. Agora, dentro da mesma cidade, dentro da mesma tecnologia, porque não marcamos, né? Seja qual for o seu mecanismo, Zoom, Skype, Zap, para conversarmos, para termos tempo juntos. Quando eu digo para conversarmos, termos tempo juntos, nem é comigo, é com o outro. É com quem está aí com você. Às vezes a gente fica, porque alguém nos dá uma resposta, talvez, por causa do passado, qualquer outra coisa, ou que porque você insiste, a pessoa começa a fugir da situação, a gente desiste. Nós não podemos ser assim. O amor é que vence e restaura relacionamentos de pais e filhos, de casamento, seja quem for que estiver dentro dos seus relacionamentos. O amor é que faz você ter novas amizades, de restaurar o que está quebrado, né? De unir novamente. Então, nós temos que colocar à disposição ao nosso coração, ao nosso Deus, porque quando queremos agir, quando o agir certo é apenas uma estratégia para obter o que desejamos, o que vai acontecer? A nossa energia é apenas o orgulho e o nosso foco é o ego. Usar isso como uma estratégia. Agora, quando deixamos o Espírito Santo de Deus agir em nós com naturalidade, mesmo dentro do nosso orgulho, da nossa prepotência ou soberba, Deus trabalha para que sejamos diferentes e trabalha na nossa mente, como fala em Romanos 12. Quando Deus trabalha na nossa mente, Ele não quer trabalhar em você para você ser um robô, né? Alguém que não tem ações próprias, ou que não tem pensamentos próprios, sobre qualquer coisa, né? Sobre qualquer coisa. Muitos não pensam igual sobre política, sobre diversas coisas. Mas quando pensamos em Deus, temos que pensar em Deus, nós temos que se lutar para termos uma intimidade com Ele, para sermos íntimos uns dos outros por causa de Deus. Então, que a gente se avalie, né, e enxergue se estamos sendo egoístas, aonde, como, por quê, se estamos pedindo ajuda, estamos pedindo conselho sobre nossas vidas, ou se isso não tem mais valor, ou se isso não importa mais, ou se você é autossuficiente. E aí, você vai viver a sua vida da sua maneira como está, transvestido aí de uma religião, ou de ser cristão, e você não vai ter uma transformação de fato, como Deus deseja. Porque quando Deus se aproxima de nós, quando a gente pensa em ser vulnerável, a gente não para só em ser vulnerável, porque falar, qualquer um de nós pode falar, ser vulnerável, né? Ser sincero, como é poder de dizer, né? Eu estou apenas sendo sincero, mas vulnerabilidade tem que estar por trás o arrependimento e uma transformação que nos leva para perto de Deus. E Deus é o único que pode nos mudar de fato. Só Ele. Nem o ser humano é capaz de fazer isso. O que podemos ser apenas instrumentos. Porque somos iguais a todo mundo. Ninguém tem esse poder nas mãos. Mas Deus tem. E se você entrega a Ele esse seu coração, Ele entra e transforma você, não numa pessoa perfeita, mas alguém que quer lutar para fazer o que é certo, mesmo que seja difícil. E assim, juntos podemos dar honras e glórias ao nosso Deus sempre. Espero que essa mensagem possa ter te ajudado, te inspirado, te desafiado a querer fazer a vontade de Deus mais do que a sua. E aí, enxergando o que é mais importante, juntos vamos tentar fazer isso e na sua intimidade com Deus.
você escolher o caminho de Lucas 9, de Lucas 14, de Mateus 28, quando Cristo nos chama, de fato, a segui-lo e a acompanhá-lo nessa vida. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. E, mais uma vez, feliz Dia das Mães.